Olá, caros amigos corretores de imóveis de Brasília, aqui é a TV Cresce, canal 8. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez agradecemos pela sua participação, curtindo os nossos comentários, deixando as suas opiniões. E hoje teremos um dia muito especial. Dentro do quadro Direitos e Obrigações dos Corretores de Imóveis, vamos tratar de finanças, financiamentos bancários, taxas e serviços. Sejam bem-vindos. Bem, senhores, estamos aqui hoje com grande satisfação recebendo dentro do estúdio do TV Cresce, canal 8, a Daniela Avelar Gonçalves, que é diretora de soluções e empréstimos do Banco do Brasil, e o Fabiano Falcão, que é gerente de soluções do crédito imobiliário diretamente para Brasília. Primeiramente, agradeço muito pela presença de vocês, sei que nós teremos uma conversa muito boa, proveitosa, e vamos levar alguns conhecimentos mais técnicos para os nossos amigos corretores e para a sociedade em geral. Bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, boa tarde. Para a gente é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, podendo fazer esse bate-papo e que a gente possa aí contribuir com informações que sejam relevantes aí para os nossos amigos corretores. Obrigado. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Asher. É um prazer estar aqui com vocês hoje, uma tarde especial. A gente espera contribuir com vocês, né, para esse mercado tão importante como o mercado do DF para o crédito imobiliário do Brasil. Então, nos colocamos à disposição sempre. Vocês. Bacana. Nós sabemos da importância que o Banco do Brasil tem dentro do contexto financeiro do Brasil todo. São 2 séculos já, não é isso? Não, são 200 anos, né? Que foi agora, né? Vão fazer agora em outubro. Eu me lembro que nós tivemos uma cerimônia no ano passado, onde eu pude entrevistar o Fausto, e nós tratamos desse assunto. Aliás, ele sempre nos tratou muito bem, tivemos um excelente relacionamento com ele do tempo dele de presidência, não é isso? Você também foi bastante gentil conosco. E o Banco do Brasil, inclusive, participa dentro do nosso selo Mais Integridade, não é isso? É isso aí, a gente teve um prazer, inclusive, de participar, né, da banca avaliadora e depois do evento de premiação, né, dos finalistas, das pessoas das empresas, né, que conseguiram o selo. É um movimento importante, né, acho, porque traz aí para o setor essa visão e esse compromisso, né, com boas práticas de atuação nesse segmento que é tão importante para a sociedade. Foi um prazer enorme estar com vocês. Inclusive o banco gentilmente cedeu a sede, né, o auditório, nós pudemos fazer a cerimônia, que ficou muito linda realmente. E nós ficamos muito felizes porque o primeiro ano de lançamento foram 5 imobiliárias de Brasília. No segundo, já com mais peso, já foram 15. Uhum. E no outro dia já vi outras empresas aqui se cadastrando para o selo desse ano. Vocês tiveram uma reunião há poucos dias, né, para tratar de mais algumas chaves, algumas dificuldades a mais, mas que dê mais credibilidade para todo esse sistema. Muito obrigado a vocês. Agradecemos em nome do Cresce a colaboração de vocês. Mas, Daniela, como nós vamos tratar aqui hoje de assuntos diretamente ligados ao financiamento imobiliário, como é que o Banco do Brasil está fazendo essa leitura hoje do mercado? Está positivo? Está estabilizado? Você sente que está crescimento, alguma divergência, alguma diferença dos anos anteriores? Como é que vocês estão sentindo isso? Acho assim, a gente está no momento de cuidado, né, com o setor. Os nossos empreendimentos, a gente vem contratando e aumentando as contratações, tá? O nosso plano empresário, nos últimos anos, ele cresceu. A nossa carteira vinha num viés de diminuição, né, de redução. Esse viés se inverteu o ano passado, esse ano. Então, eu posso te dizer que o Banco do Brasil ele acredita no setor. A gente tem investido no financiamento da produção, que acaba sendo, né, o berço para que novos financiamentos aconteçam, principalmente no imóvel novo. O imóvel usado, ele está naquele desenho de que continuam acontecendo as transações, mas o consumidor, né, o tomador do crédito, ele está mais cuidadoso também. Ele está querendo ver o que vai acontecer, ele está preocupado, ele está fazendo conta. E aí, realmente, assim, você ter linhas mais atrativas. E nos parece que os imóveis agora, de um valor menor, até por causa, né, do atual governo e de tudo que a política pública tem se mostrado, tem desenhado, parece também que vai ter um apelo interessante. Então, o que a gente pensa? O setor imobiliário ele não para e nem pode parar, porque ele é um pilar da economia. O que acontece muitas vezes é que ele vai se adaptando às mudanças e ele tem essa capacidade de adaptação
muito acurada. Ele vai para cá, vai para lá, de acordo com aquilo que vai vendo em termos de demanda, né? Tem que ser criativo mesmo. Porque, como nós estamos dentro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o nosso foco é muito pelo profissional da área. Claro, nós estamos inseridos num ecossistema de construção. Junto com a gente estão as construtoras, as incorporadoras, os bancos, os financiamentos, as empresas de condomínio. Então, existe uma complexidade de atores dentro desse segmento. E o corretor precisa estar inserido neles, entender do mercado, saber direcionar uma boa proposta, encaminhar o cliente dele para a melhor faixa de financiamento, pela melhor taxa, não é isso? Então, estamos preocupados com isso e sei que o Banco do Brasil será um grande parceiro nosso, né? Ô, Fabiana, e dentro de Brasília especificamente, você está sentindo que o mercado tem alguma coisa mais particular ou está seguindo o contexto do resto do Brasil mesmo? Quando a gente olha para Brasília é um mercado que é muito calcado justamente no servidor público, imóveis de alta renda, né, ou seja, imóveis com um padrão mais elevado, que faz com que realmente um mercado que neste momento, aí, nessa conjuntura atual, foi um mercado que em 2022 teve um crescimento bastante elevado em relação até à média do país. Se não me engano, foi o terceiro deu 16,75% de valorização do ano passado. Valorização, então, uma valorização muito, muito interessante. E esse mercado hoje, para o banco, é muito importante, né? A gente tem uma participação muito boa aqui nesse mercado e pretendemos ainda, assim, com novos investimentos, em novos empreendimentos aqui dentro, trazer justamente mais clientes para financiarmos a construção e também financiar a pessoa física. Então, a gente tem linhas de crédito com juros muito em conta. A gente está falando de linhas de crédito com juros a partir de 7,92%. Então, assim, nós temos todo o interesse e temos aqui a capacidade de financiarmos de uma forma rápida e ágil a todos os nossos clientes e apoiando aí os corretores nas intermediações. O Banco do Brasil é conhecido pela rapidez mesmo das decisões. É um banco realmente muito ágil e tem uma credibilidade no mercado invejável. Então, quanto a isso, não se discute. E o Banco do Brasil também atua em vários segmentos de financiamento, não só na parte de construção civil. Havíamos comentado que vocês não estão trabalhando na parte de construção de financiamento de terrenos, não é isso? Só na parte de imóveis prontos. Isso, né? A gente não trabalha com financiamento à construção. Essa linha a gente ainda não tem. Ainda não, mas eu acho que a tendência é que chegue aí, né? Hoje, os três bancos, a Caixa Econômica, o BRB e o Banco do Brasil, são os bancos realmente que dominam o mercado nessa linha de financiamento. E o Banco do Brasil, pela capacidade que ele tem nacional, tem uma facilidade muito grande desse regionalismo, né, de fazer essa leitura. Isso. E também, Daniela, como você é representante do Banco do Brasil, como vice-presidente da ABCIP, né, que é a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário de Poupança, eu sei que vocês têm um trabalho analítico extremamente importante sobre essa flexibilização, sobre essa leitura de dados estatísticos que devem apoiar, acho que quem queira entender melhor deve apoiar bem nessas estatísticas, né? Como é que vocês estão apanhando esses dados? Como é que está funcionando isso aí? A ABCIP concentra e consolida, né, os dados do mercado. Então, as instituições financeiras, os bancos, as cooperativas aí de crédito, né, todas essas entidades mandam esses dados para a ABCIP consolida isso vira um boletim que dá para a gente um norte, né? Certeza. De para onde o mercado está indo. Né? Até já parabenizei por isso, realmente são dados extremamente importantes e feitos com uma clareza maravilhosa, de fácil entendimento. E acha, o que é bacana também a gente perceber o seguinte, como a gente está falando que é um mercado que tem uma adaptabilidade muito alta, a gente também fala de entender o consumidor, né? O que a gente percebe? E os dados, quando a gente olha aí da ABCIP, eles retratam isso. Que tipo de imóvel o consumidor está procurando? Sim. Né? A gente tinha um consumidor que procurava, por exemplo, nos grandes centros, um imóvel dormitório. Por quê? Porque ele passava o dia no trabalho, ia para casa, dormir e, às vezes, no final de semana ele ia para casa dele, né? Que era em outro lugar, inclusive. Às vezes numa cidade do interior, às vezes em outro estado. O que a gente começa a perceber? Com as mudanças, e por isso eu acho que é muito interessante não só o profissional que atua diretamente com esse cliente como o corretor,
mas também quem está construindo esses imóveis e quem quer transacionar esses imóveis está prestando atenção, é que esse hábito ele está mudando. Com a história do home office, por exemplo, a possibilidade de você trabalhar de casa, e isso está sendo cada vez mais uma realidade nas empresas, porque veja, com a pandemia nós fomos forçados a ficar em casa. Sim. Né? E com isso a gente também fez uma mudança interessante no comportamento do consumidor. A gente fez com que o consumidor que vivia fora de casa ficasse sempre dentro de casa. Agora a gente está indo para um desenho híbrido. A gente está indo para um desenho que algumas empresas vão ter uma flexibilidade para, em alguns momentos, o profissional está em casa, em outros momentos não está. Isso reflete na moradia que esse consumidor vai procurar. É verdade. Né? E a gente percebe que, principalmente, esse nicho, que é a maior parte da população que consome aqui o imóvel, né, que compra o imóvel, é uma preocupação de ter em casa esse ambiente de trabalho. Então, corretores e construtores que estão atentos a isso já estão mudando o tipo de imóvel que estão oferecendo para o cliente. Uma pergunta que a gente tem visto muito lá com os nossos clientes, às vezes, quando a gente conversa, que estão adquirindo imóveis, esse imóvel é para quê? É para residência? É para residência e trabalho? E a gente percebe que como que essa questão do trabalhar em casa tem sido uma preocupação agora da população de uma forma geral. Interessante essa colocação sua, porque isso já faz parte da rotina do corretor, né? E é uma obrigação dele saber esse tipo de coisa. Durante a pandemia, as pessoas começaram a ficar em casa e descobriram que o quarto estava pequeno, que a sala estava ruim, que a televisão estava com defeito, que ele tinha que trazer alguém para a família dele de mais idade, e morar numa casa, queria ter um cachorrinho, descobriu isso, e a coisa foi por esse lado. Existe um outro dado interessante de estatística, é que a partir do momento que as pessoas começaram a ir para casa, houve um dado importante. Do local do trabalho dele até a residência dele, ele queria fazer essa mudança, essa transferência, em 1 hora, no máximo 1 hora. Só que não precisava todos os dias. Mas se precisasse, teria que ser rápido. E nesse local que ele queria morar, ele queria ter um quarto para fazer um escritório com silêncio, uma área de sol, preferencialmente que não tivesse 2 andares, que talvez tivesse uma pessoa idosa com ele, segurança, uma excelente linha de internet e um supermercado ou escola próximo de casa. Então isso abriu um outro leque em Brasília de uma análise. Então essa região que estava próximo do plano piloto, começaram a ficar muito supervalorizadas. E até hoje a procura por essa região para aluguel ficou muito grande. Haviam pessoas que estavam morando em apartamento no plano piloto e finais de semana iam para essas casas, justamente para poder ter essa liberdade maior. E muitos foram, quero voltar mais, não, acostumei com isso. E o que está gastando a mais de alguma despesa poderia ser até economizando de combustível, né? Então, bacana isso, que o corretor já tem essa preocupação. Comentei, quer comprar um imóvel para o mês que vem e precisa de aluguel desse imóvel? Quer comprar um imóvel para ter uma renda daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, 30 anos? E como é que eu vou optar, dentro desses 30 anos, pela melhor taxa de financiamento? Como é que vocês estão fazendo essa leitura disso? Entre quem ganha fixo, variável, o GPM, o PSA, como é que vocês estão ajudando os corretores nessa análise? Bom, você? Vamos lá. É uma boa pergunta. A gente vê que o mercado, ele até lançou um tempo atrás linhas, né, vinculadas a índices de inflação, IPCA, e também algumas vinculadas a CDI, ou até variação de poupança. O banco entende que, neste momento, o ideal é manter da forma atual, que basicamente a gente atua com indexador de TR. Basicamente, a TR é o indexador das nossas linhas. Algo que, para a gente, oferece para o comprador uma segurança maior, uma previsibilidade maior, e faz com que isso, num cenário realmente de uma mudança, até mesmo mais radical, eventualmente, de governo, faça com que, de repente, esse cliente ele esteja mais protegido em relação às suas finanças. A nossa visão é essa de mais conservadorismo em relação à aplicação das taxas de juros. Entendi. Tem uma coisa que é interessante também, né, Fabiano, que é o seguinte. Quando nós chegamos a ter a linha, o IPCA, nós chegamos a lançar.
Mas a gente fez isso de uma maneira muito, muito restritiva e quietinha. Eu me lembro quando foi o lançamento. O que acontecia? Se o cliente procurasse o banco, dizendo que ele queria fazer um financiamento com esse indexador, a gente tinha um cuidado de conversar com ele para entender um ponto. O seu interesse, a sua capacidade de pagamento, sua ideia é de manter esse financiamento por quanto tempo? Ele é bom para prazos curtos, menos de 10 anos, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa num casamento de longo prazo, com um financiamento imobiliário, que é possível, né, você fazer entre 25 e 30 anos, o mais conservador, ele acaba te trazendo, como o Fabiano falou, mais previsibilidade. Você pode fazer conta, você sabe quanto você vai pagar, o quanto daquilo está comprometendo a sua renda, principalmente se você tem uma renda que te traz certa estabilidade. E aqui trazendo um pouco para Brasília, né? A parte do que eu falo, fixo e variável, né? A pessoa tem aquela garantia, né? Isso, você tem, né, o público em Brasília, principalmente, a gente tem muito servidor público, então ele sabe, né, que ali o salário dele está meio que garantido, ele pode ter uma promoção dentro do trabalho, mas ser mandado embora é muito difícil. Então, para ele fazer conta nesse aspecto de quanto da renda dele vai ser comprometida, fica mais fácil. Agora, se o cliente, muitas vezes ele já tinha uma parte desse valor em poupança que ele queria investir, ele tinha uma parte em recurso próprio, e ele tinha uma previsão de que, não, mas o que está faltando para eu pagar, eu vou conseguir pagar em 3 anos, 4 anos, ok, tudo bem. Por quê? Porque o seu risco de estar atrelado a um indexador que você não tem muito controle dele, que pode subir, que pode descer, é por um prazo também muito curto. Então, eu acho que aqui entra uma atuação consciente de quem está oferecendo essa linha de crédito. Então, de responsabilidade. Exatamente. Né? De deixar muito claro para o cliente quais são os riscos, explicar para o cliente que na situação que ele se encontra, a linha A ou a linha B seria mais interessante e por quê. Mas a palavra final sempre vai ser do cliente, né? Verdade. E tem que ser. Daniela e Fabiana, então acho que o Banco do Brasil tem algumas linhas de crédito bastante especiais, não é isso? Alguns segredos de negócio que são muito importantes para o mercado. Tem algum muito especial que você gostaria de comentar? Eu acho que vale a pena aqui a gente fazer um destaque para a linha do pró-cotista. Essa linha, ela permite uma taxa de juros diferenciada e como a gente tem um recurso que é limitado, é importante, né, gente, todo mundo está sabendo, o pessoal aí que está cuidando dos negócios, né, essa taxa diferenciada ela vai até junho, que é uma taxa estabelecida pelo governo. É uma taxa que tanto o Caixa quanto o Banco do Brasil atuam com essa linha, tá? E é uma taxa pré-determinada, muito interessante. Para acessar essa linha de crédito, são as mesmas regras que a gente utiliza para acessar o FGTS. Então, não tem dificuldade, são as mesmas regras. No caso do Banco do Brasil, basta que o cliente seja correntista do banco e, se ele estiver enquadrado, ele pode acessar. Pode ser um novo correntista também? Pode, opa, né? Claro, super bem-vindo. E a gente tem taxas aí a partir de 7,92. 7,92. Agora, tem algum valor específico de limite desse financiamento? Alguma faixa específica? 1,5 milhão. 1,5 milhão também, tá Isso. bom. É a mesma regra para a utilização do FGTS. Até junho? Até junho. Depois ela vai aumentar um pouquinho. Então, pessoal, vamos... correr. E como o recurso é limitado, a hora que a gente bate ali no teto, acabou. Entendi. Então, a gente ainda tem uns milhõezinhos aí. O Banco do Brasil é muito reconhecido pela rapidez, né, de desenvolver esses processos, principalmente de financiamento. E nessa linha, eu também vou fazer um destaque aqui. Vou puxar a sardinha aqui para o lado do banco. Ok. Tá? Primeiro, a gente está com um processo hoje que permite que o cliente assine o contrato em qualquer agência do banco. Então, às vezes, ele está, por exemplo, o cliente vem de fora, ele está comprando um imóvel aqui em Brasília, aqui é muito comum, né? A gente tem gente de fora que vem trabalhar por um tempo e não quer comprar um imóvel aqui. Ele pode fazer essa compra totalmente online, toda a proposta segue online e a assinatura pode ser feita lá, onde ele está. Quer dizer, ela é presencial, só que dentro de uma agência do banco. Seria isso? Assinatura do contrato. Mas nós também temos assinatura do contrato digital. Então, hoje a gente pode assinar em qualquer agência esse contrato, pode assinar também de forma digital. Um outro ponto é que o processo hoje ele está
rapidinho. E aí eu chamo a atenção porque eu sou da época das antigas, tá? Foi de quando a gente começou. Que é isso? E que o processo demorava, viu, Acha? Demorava mesmo. Então, até pra gente, convido aí os corretores para experimentarem esse processo novo. Desmistificarem essa coisa de que no banco é demorado, é moroso. Não está assim mais. A gente tem tido feedbacks assim, muito bacanas no sentido da agilidade do banco, de como a parte de burocracia, como que a gente melhorou também, a quantidade de documentos que a gente pede é muito pouco. Então, assim, que vocês experimentem. Tá certo. E nos deem feedback, por favor. Me diga se não está experimentar. funcionando. Como eu já utilizei, então eu não preciso experimentar, é só voltar à atividade, né, bom? E outra coisa também, como é que está o trabalho de vocês com os correspondentes bancários? Parece que vocês estavam criando uma estrutura para treinamento, não estava alguma coisa assim que nós conversamos aquela vez numa reunião, não foi, Fabiano? Sim, nós temos os correspondentes bancários como um dos canais nossos de atendimento, né? Então, é um dos mais fortes canais que nós temos e nós temos uma possibilidade de expandir esse canal. Então, a gente gostaria até de convidar, a gente tem um interesse em expandir, principalmente junto a imobiliárias, e faz sentido para a gente apresentar para vocês justamente o que nós temos de produto, efetivamente qual é a remuneração, quais são as condições para que as imobiliárias possam se cadastrar justamente como correspondentes. Então, vamos lá. Tem que ser uma imobiliária, com CNPJ, é claro, mas também tem que ter, então, para ser imobiliária, significa que ela está inscrita no CRES como pessoa jurídica. É só sua observação. Perfeito. Porque, às vezes, há uma confusão entre o corretor ter uma inscrição de CNPJ para efeito de atendimento ao fisco, para emitir as notas fiscais dele, mas ele, a partir do momento que ele é inscrito no CRES como pessoa física autônoma ou profissional liberal, como queira, ele está autorizado a participar de intermediações imobiliárias, tanto de avaliações não com o especialista, mas também na parte de locação. Ok? Isso é uma formalidade. Agora, para ter negócios com o Banco do Brasil, inclusive em retomada de imóveis, tá? Ou para ser correspondente, além de ele ter o CNPJ, ele tem que ter a inscrição no CRES e estar em dia com o CRES também. Não ter sido julgado, apenado com alguma coisa, e tem que estar apto para isso. Isso é importante, esse tipo de filtro. E se o Banco do Brasil também continuar aquele treinamento que parece que vocês irão fazer, não é isso? Sim. Mostrando as necessidades, documentações, fraudes documentais, prazo, algumas exigências, análise prévias de cadastro, não é isso? Sim, eu acho que ficaria bastante mais seguro esse trabalho, viu? Para aqueles que se cadastrarem como correspondentes, o curso, justamente o treinamento, traz justamente todos esses pontos que têm que ser observados para que realmente seja um negócio mais transparente, mais fluido, mais seguro possível para todas as partes. Então, no momento adequado, esse treinamento vai ser ativado justamente para aqueles correspondentes novos, para que eles possam, de fato, exercerem sua função de uma forma mais precisa possível, mais límpida e transparente possível, como falei. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho como é que vai funcionar esse fluxo. Ok. Né? Até para quem está ouvindo a gente aí saber. Como é que funciona? A imobiliária, ela faz o pedido na agência de relacionamento dela. Credenciamento, alguma coisa assim? É um pedido. Ela faz uma solicitação. Ela fala, olha, eu quero ser correspondente do banco, no segmento imobiliário. A agência vai ver se todos os requisitos que o banco espera dessa imobiliária, se eles estão preenchidos. Entre eles, a imobiliária precisa ter conta no banco. Por quê? Porque todo o pagamento do correspondente é feito mediante crédito em conta. Ela precisa ter um cheque, list lá de identidade, de credibilidade, tem um limite de crédito dentro do banco vigente, tem algumas questões lá, os sócios estarem tudo ok, está credenciado e em dia com o CRES, né? Então tem alguns requisitos ali que são verificados. Feito isso, a gente parte para o processo de contratação dessa empresa. Aí essa empresa vai ser contratada, ela vai assinar um contrato, vai formalizar o contrato com o banco, é contratada. Neste momento, é acionado o treinamento para que ela possa começar a atuar. Aí ela vai ter contato com os sistemas do banco, com as regras, né, de recebimento e internalização de proposta. Quais são os documentos, como é que são as regras de cadastro, que isso é muito importante. Claro. A gente não quer que vocês percam tempo. Então,
como é que funciona? A gente já passa qual é o perfil do cliente que a gente normalmente financia, aquele perfil de cliente que tem uma possibilidade maior de conseguir um crédito maior também. Então, quando vocês acionam, né, o cliente, quando negociam com o cliente, vocês já sabem, opa, esse cliente aqui é cliente do Banco do Brasil e tem uma possibilidade... Você já emite uma carta de crédito, alguma coisa para ele? Não? Gente, nós não precisamos. Sabe por quê? A aprovação do crédito é assim, ó. Nem faz sentido. Porque a partir do momento que o cliente, a gente coloca uma análise de crédito, que eu já saio ali, não é nem uma carta de crédito, já é uma pré-aprovação que ele já pode contratar. O fato do tomador desse empréstimo ser importante, que vai ser que ser cliente do Banco do Brasil depois, não é isso? Para uma reciprocidade, Sim. uma estrutura, pode transferir o salário dele para lá, pode isso é ótimo para melhorar taxas. Entendi. Sim. E aí eu queria também deixar uma mensagem aqui para vocês. Em função do selo integridade, todas aquelas empresas lá que conseguiram o selo, elas já têm uma pré-aprovação que notícia maravilhosa. Para se tornarem correspondentes do banco. Que notícia maravilhosa. Vamos fazer vamos notificar todos rapidamente sobre essa informação. Isso é muito bom. O selo Mais Integridade está trazendo ao mercado uma segurança muito grande. Até a palavra de lisura, de honestidade, de transparência. O mercado é muito exigente quanto a isso hoje. Algumas construtoras já estão estampando nas suas logomarcas os selos. Eles têm direito a 1 ano, né? Depois vão renovar. E muitos já estão aqui já reativando seus cadastros, partindo para o novo checklist, que a aprovação da equipe toda para que funcione já para o final do ano, para o ano de 2024 já, viu? Então, contamos com vocês. Eu aproveito aqui para parabenizar vocês pela iniciativa. Fantástica, brilhante, que vou te dizer, vai extrapolar o Estado, com certeza, porque naquele dia mesmo a gente conversando... Tinha outros regionais, já estavam vindo para cá para copiar, né? Bacana. E acho que, inclusive, mercados, tá? Porque essa iniciativa, ela precisa permear a sociedade como um todo, né? Isso é uma regra natural, nem precisava disso, não precisaria, né? Mas já tem, vamos mudar. A nossa gestão do Cresce, nós extrapolamos em muito o objetivo principal, que é fiscalizar. Nós trabalhamos hoje no fomento do mercado. É importante isso. Nós participamos de toda essa estrutura. O corretor está em todos os momentos. Ele tem que ser profissional, ele tem que ser capaz de tomar uma decisão, de fazer uma leitura de dados estatísticos, de apresentar uma solução. Segurança. Uma coisa importante, o corretor não vende imóveis. Ele vende o seu serviço. Quem vende o imóvel é quem assina a escritura. Concorda? Perfeito. Então, ele está nesse meio, ele tem que trazer segurança para as duas partes. Então, eu vendo imóvel. Não, você não vende, você participa da venda, você aproxima um ou outro, a sua obrigação é trazer segurança. Indicar um bom financiamento, um bom banco, indicar uma boa taxa, isso, da segurança na qualidade física do imóvel, de vícios possíveis. Poucas pessoas sabem, mas a responsabilidade do corretor não termina no registro da escritura. Ela vai durante alguns anos depois. Isso, viu? Alguns anos. Eu imagino, sabe, o corretor como conselheiro imobiliário, né? Ele presente em vários momentos, ele sendo muito criativo no sentido de buscar para o cliente uma melhor solução de acordo com o momento de vida do cliente, de acordo com aquilo que o cliente precisa, a necessidade dele. E com isso, ele conquistando não uma venda, mas ali um parceiro, e um cliente que vai ser para a vida inteira. Quantos corretores, né, a gente tem contato e conversa que falam assim, nossa, eu tenho um cliente de 20 anos, 30 anos, e aí depois não é só aquele cliente, é o filho do cliente, né? Que aí também está adquirindo o primeiro imóvel e o pai já indica aquele mesmo corretor. Isso é maravilhoso, é brilhante, né? É isso aí que a gente chama de uma carteira de clientes, né? E você não adquire isso com 2 anos não, tá? Você vai colher esse fruto depois de 10, 15 anos de experiência no mercado. Por isso que eu falo, é uma pedrinha que você vai guardando ali, construindo um alicerce sólido. E outra coisa, ninguém esquece que ele dá um bom lucro. Prejuízo é ruim, né? Você imagina a responsabilidade de um corretor em transacionar um imóvel, que é um bem de família, que foram gerações para construir aquilo e colocar em risco. Já imaginou?
uma avaliação mal feita, você dá prejuízo para alguém por ter avaliado abaixo do preço do mercado, ou o inverso, vender um imóvel mais caro do que ele vale realmente, porque a pessoa acreditou em você, depois descobriu, olha, você me vendeu um imóvel fora de preço, como é que eu faço agora? Então, essa responsabilidade profissional é grande. E nessa linha, né, eu fico pensando também, o corretor, a vida dele não deve ser muito fácil, não. Não, com certeza. Porque além de estar ali cuidando do cliente, e a melhor maneira dele cuidar do cliente, eu vou fazer também um paralelo com a nossa vida aqui, né, dentro da instituição financeira. A gente tem que estar muito antenado, ligado a tudo que está acontecendo no mercado. Se novas linhas de crédito estão aparecendo, se novas oportunidades estão aparecendo, se tem algum nicho de cliente que eu não estou atendendo e que de repente eu estou perdendo alguma oportunidade. E nessa de buscar soluções que de repente não são aquelas soluções de prateleira, muitas vezes você vai poder buscar uma solução para o cliente em outras linhas de crédito, que não são necessariamente linhas de financiamento imobiliário. Está certíssimo. E nós vamos entrar no EGI. Exato. O empréstimo com garantia de imóvel, bacana, né? ótimo. O home equity, essa linha aí que está sendo a menina dos olhos e do mercado, né, nos últimos anos. Essa linha de crédito, como é que eu vejo essa linha de crédito como uma solução para o corretor? Ela pode ser uma solução no sentido de propiciar que quem está vendendo para comprar alguma coisa ou porque está precisando de um recurso, possa colocar o seu imóvel em garantia e possa fazer uma venda com mais tranquilidade e já receber esse recurso. Né? Porque como é que funciona? A linha de crédito, você dá o seu imóvel próprio como garantia e levanta um recurso em função daquele valor. Então, quem está vendendo esse imóvel, quem está precisando de recurso naquele momento, pode fazer uso dessa linha. Você, como corretor, conselheiro imobiliário, você pode levar essa solução para o seu cliente. Qual o valor de variação? 70% do valor de variação? Até 55%. Até 55%. Financiamos até 55% do valor, com prazo de até 240 meses. 240 meses, tá. Realmente é um empréstimo temporário. Né? É um cobertor aí que realmente resolve a situação rápida. E hoje, com a possibilidade, inclusive, de renovação, fazer um reempréstimo. Então, você fez o empréstimo, foi pagando, precisou do dinheiro de novo, você pode pegar um troco. Você lembra mais ou menos quanto é que está a taxa sobre esse home equity? A taxa em torno de 1,30, aproximadamente 1,30. Vai depender justamente do enquadramento do cliente. Mas pode ser pessoa física ou jurídica também? Só física, não é isso? Só pessoa física. Tá. Uma outra possibilidade é para aquele corretor ou para aquela imobiliária que trabalha com uma carteira de imóveis para locação. Aqueles recebíveis aí? Muitas vezes o que acontece? O proprietário deixa lá um imóvel para alocar, o imóvel fica lá, parado, não consegue ser alocado, Por quê? Porque o imóvel está precisando de uma reforma. Sim. E aí o proprietário não está querendo desembolsar ou não tem o valor, o recurso para dar uma melhorada ali no imóvel, né, para deixar um imóvel mais bacana e atrativo para o mercado. Então também é uma linha de crédito interessante, porque você pode pegar, você faz uma reforma, você pegou esse valor e essa reforma, essa benfeitoria, você trouxe isso para o seu patrimônio, você incorporou essa benfeitoria no patrimônio, e quem vai, de repente, pagar esse valor, essa diferença, é o próprio aluguel. Então, acaba sendo também um diferencial. Você majora o aluguel, pega um preço melhor e que acaba quitando esse valor de preço. Isso. É ótimo. Às vezes também a pessoa está querendo terminar a construção de uma casa que ele vai vender, está faltando lá uma partezinha, não é isso? Não tem como, não tem o habite ainda, você está travado, você não consegue fazer nada. Então, você puxa daqui, termina a obra, quita o outro e dá tudo tranquilo. Eu acho essa linha, essa solução. E quer ver uma boa. outra situação bacana também? O conselheiro pode perceber, né, que, poxa, eu estou com uma carteira, eu tenho aqui o cliente que comprou um imóvel há determinado tempo, pode ser que essa pessoa está precisando aqui de uma reforma, né, deve já estar preocupada, porque imóvel, ele demanda manutenção. E aí é uma outra possibilidade, porque você pode pegar aquele imóvel, você pode colocar aquele imóvel como garantia, levantar, a gente não financia reforma, mas a gente tem essa linha de crédito que pode fazer interessante. Reforma. Eu compro imóveis, reformo e vendo, ok? Então eu posso pegar esse imóvel, faço um EGI dele, pego esse empréstimo, reformo esse imóvel,
vendo já quito de vez. Eu posso fazer até uma interveniente quitante aí, já passo direto, não é isso? Pode. Tudo tem soluções rápidas. É um prático de mercado, já acha isso aí. E, de novo, né, a gente abrindo um pouco o leque de atuação, não restrito exclusivamente a linhas de crédito de prateleira que a gente tem hoje, né? Que são os financiamentos aí imobiliários. A gente comenta, né, como economia aí, sabendo usar seu cartão de crédito, ele te dá muito lucro. Tudo é questão de educação financeira. Não é uma dívida boa e uma dívida ruim, não é isso? Como a gente comenta aí. Se você tem uma dívida boa, o home equity, é uma dívida boa. Você está incorporando, você está criando um colchão de tranquilidade, um certo tempo, resolvendo, e esse capital retorna para você rapidamente, o juro foi embora. Você vai ter muito mais lucro do que isso. Eu acho que é inteligente, é muito inteligente. Dívida para investimento, para melhorar capital, para melhorar patrimônio, é dívida inteligente. Sim. Né? Dívida ruim é aquela dívida que você faz a dívida e que vai embora, porque foi meramente para muitas vezes pagar uma conta, você está precisando de um fluxo de caixa, ok, resolve, tem que ser dívidas curtas, conscientes, né? Mas qualquer dívida que você faz para melhorar patrimônio é muito bom. Fabiana, na sua leitura do comércio imobiliário em Brasília, de financiamento, vocês têm uma leitura de que níveis de imóveis estão sendo mais procurados para financiamento? Tem alguma faixa de imóveis ou faixa de tomadores? Imóveis de médio padrão aqui em Brasília é o que é preponderante. Que você considera médio o quê? 300, 700 mil? 300, 700 mil. Por aí, né? Esse é o padrão realmente. Tá? Até pelo ticket médio que a gente opera aqui em Brasília, justamente fica nesse intervalo. Então, faz com que realmente o mercado de Brasília, até um mercado que é um pouco acima da média nacional, justamente por trazer um patamar de financiamentos para esse perfil de imóvel. Os compradores em Brasília, o nível salarial é mais elevado, então isso faz com que aqui realmente a gente tenha um retorno maior em relação a cada um dos financiamentos que a gente faz. Muito bom. Nós tivemos uma reunião, eu acho que questão de um mês com vocês do Banco do Brasil, não foi? Fomos até a diretoria toda. Sim. E nós desenhamos lá uma série de benefícios, de alguma forma, em integração entre os corretores, o conselho, através do Banco do Brasil, e procurando algumas soluções. Isso. Nós levantamos a possibilidade de cartões de crédito, de linha de financiamento, discutimos sobre os correspondentes bancários, até uma possível agência que seria especializada em atendimento de corretores. Tudo faz parte do nosso foco de negócios como conselho. É isso? Será que você já caminhou alguma coisa? Como é que está por lá? O que você acha? Eu destaco principalmente a atuação como correspondente bancário. Acho que acho que o principal é o pontapé inicial que a gente vai, nesse momento, já iniciar aqui uma apresentação para um grupo de fazer umas palestras imobiliárias. Aqui, coisa, estão preparando uma mídia sobre esse assunto, que é muito importante. É importante para que eles entendam o que é o negócio imobiliário do banco, quais são as linhas, quais são as condições das linhas que o banco oferece, e há também as condições para que ele se torne realmente correspondente. A partir daí, tomada a decisão, que a gente espera que vamos ser rápido. Você acha que esse correspondente vai poder ser correspondente de outros bancos também ou específico só do Banco do Brasil? Você tem essa informação? Não, a gente não trabalha com exclusividade. Ele pode ser correspondente. Pode ser correspondente nosso, de outros bancos. Sabe por quê? Acho que o que a gente entende é que é muito importante você dar para o cliente um financiamento de leque longo de opções. prazo. É uma dívida que ele vai se comprometer e parte significativa da renda dele também. Então, sem problema, o corretor aí, o correspondente, a gente entende que ele tem que mostrar, abrir e dizer, tem A, B, C, e quem decide no final do dia é o cliente. Nós entendemos que o primeiro filtro é feito pelo corretor. Isso aí não tem como. Ele é que vai indicar, mesmo que talvez não tão assertivamente, mas ele vai partir para uma simpatia, por um facilitador que ele tem, uma agência que tem um gerente mais amigo. Nós comentamos que um bom corretor ele tem que ter um network muito interessante. Tem que conseguir um bom arquiteto, bom advogado, bom engenheiro, bom amigo de banco, alguém dentro do cartório, tá? Um avaliador, porque a qualquer momento você está precisando disso. Eu preciso fazer a escritura amanhã. Se você não tiver um amigo dentro do cartório que te passa na frente e resolva aquilo, você não consegue. Faz uma análise rápida de crédito aqui desse cliente. O gerente aquela agência, meu amigo lá, eu já tenho contato com ele, isso é extremamente importante. Bem,
Daniela, você gostaria de acrescentar alguma coisa, ou algum ponto especificamente do Banco do Brasil que você acharia interessante de ressaltar hoje? Eu sei que são muitos, mas algum que você trata com mais carinho? Olha, eu acho que, primeiro, vale a pena a gente destacar aqui o carinho que a gente tem por esse mercado. Tá? Mercado imobiliário, a gente está falando aqui na última linha de realização de sonho. Sim. É muito bacana, é maravilhoso quando a gente vê a felicidade das pessoas, né? Quando recebem a chave da casa. É bonito mesmo. Quando é o primeiro imóvel, então, é algo assim fantástico. É claro que, né, aí você vai melhorando de vida, aí você vai comprando o segundo imóvel, daqui a pouco você já está investindo e tal. Mas, assim, inclusive acompanhar esse momento de vida do cliente também é muito bacana. O banco tem investido muito no rejuvenescimento de base. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando realmente de acompanhar a vida, né? Porque às vezes os clientes começam aí com a compra de uma salinha, né? de uma kitnet, depois vão para um apartamento de um quarto, aí se casam, e natural, aí vai, muito né? bom isso. É o natural. E a gente acredita que não tem como uma instituição financeira se consolidar sem estar nesses momentos com o cliente e nessas operações de longo prazo. Então, o financiamento imobiliário, na nossa visão lá, ele é um produto fidelizador, ele é um produto que traz o cliente para perto do banco, o banco para perto do cliente. Então, assim, a gente entende que é um produto que a gente precisa olhar com carinho e tratar o cliente com todo carinho nesse momento que ele está precisando. Seja o cliente pessoa física, que é quem está comprando o imóvel, seja o cliente pessoa jurídica, que é aquele que está construindo, que está possibilitando que a gente tenha imóveis para que as pessoas físicas comprem também, né? Durante um tempo, a gente, com relação aí ao financiamento da produção, a gente segurou um pouco, a gente teve muito problema, a gente teve que olhar para dentro de casa e fazer um saneamento grande. A gente trabalhou na melhoria de processo, na segurança de processo, para que a gente pudesse voltar mais consistente, né? E essa retomada aconteceu a partir do ano passado, né? Foi um ano bem interessante para o banco. Nós contratamos um volume significativo aí de financiamento e produção. São unidades habitacionais que a gente vai estar começando a fazer o desligamento segundo semestre desse ano, começo do ano que vem, que acreditamos que a gente já vai estar num momento de talvez uma curva de juros já caminhando para a redução, o que é muito bom. Me lembro, inclusive, de um evento em que o incorporador falou para mim assim, mas o mercado está muito complicado. Vocês vão investir mesmo nesse mercado? Vocês vão fazer financiamento da produção? Está na hora de vocês entrarem? Assim, meio que, né? Questionando. Eu falei, nossa, mas então quer dizer que o banco está acreditando mais nesse mercado que você? Incrível. E brinquei, porque eu falei, mas principalmente no caso do financiamento da produção, dessas unidades que a gente vai estar possibilitando entrarem no mercado, isso não é a curto prazo, né? É a mais longo prazo, então é bacana. E a gente também acredita que, nesse momento, o apelo para imóveis de custo mais baixo vai ser maior. Entendi. Imóveis populares. Inclusive, alguns subsídios estão saindo nesse segmento, né? O Minha Casa Minha Vida está voltando com força total. É uma bandeira do governo, né? Tem tudo a ver com a política pública. O Banco do Brasil vai estar pronto para operar. A gente, principalmente na venda, que tem tudo a ver com o corretor, que é na venda do 1 para 1, né? Não naquele empreendimento que a gente está financiando, mas a pessoa comprando da outra pessoa um imóvel que já está usado. Então, assim, a gente entende que vai fazer muito sentido e vamos estar juntos também, ajudando aí viabilizando essa negociação. Acreditamos que para o próximo ano, ano que vem, talvez sejam esses os imóveis que vão aquecer o mercado. Aqui em Brasília está sendo lançado daqui uns dias um setor chamado Jockey Club. Até numa das entrevistas que eu fiz aqui com o Arueiro, né, da ADEME, esse projeto foi todo criado pela ADEME e foi doado para o GDF.
que nós estamos falando? De 70 mil pessoas ali naquela região. Um projeto bonito, bem feito, bem elaborado. Existem outros setores também, segundo a Terra Cap, que vão ser trabalhados a curto prazo também. Brasília tem uma carência de pelo menos 30 mil imóveis por ano, só para o crescimento natural da cidade, fora os que estão chegando novos por aqui. Então, um mercado extremamente promissor. Não tem como fugir disso. Todo mundo precisa de um lugar para morar. E mesmo que exista hoje uma tendência de um certo grupo de não querer comprar imóvel, não quero carro nem imóvel, quero morar no imóvel alugado, quero ter um carro andar pelo Uber, não quero ter um guarda-roupa pequeno, mas alguém tem que construir esse imóvel para ele alugar. E alguém vai ter que comprar esse imóvel. Não tem como. Então, no mercado não tem como. Exatamente. A gente começa, às vezes, há coisas tristes na vida, por exemplo, um falecimento, uma separação. Separação é triste, mas são 3 negócios imobiliários. Vende um, compra mais 2. Fazer o quê? O mercado é esse. Mas ela falece, a pessoa tem que fazer um inventário, transmitir isso aqui, resolver. Então, o corretor está nesse meio. Agora, se ele não passar segurança, conhecimento, ele não sobrevive. Se ele não tiver um bom contato com os bancos, entender de financiamento, entender de taxas, indicar o melhor caminho, ele não sobrevive. Vai criar problema para os seus clientes, tanto para compradores como para vendedores. Né? O Banco Brasil, esse treinamento vai criar um grupo extremamente de profissionais. O CRES está à sua disposição. Qualquer consulta que tiver aqui, que precisar dos nossos contatos, tá? Uma listagem por indicação, nada consta. Nós temos algumas coisas que são online, mas se precisar de uma certidão específica, de ter o teor, alguma coisa, estamos à disposição do banco. Obrigado. Somos parceiros nisso aí, o mercado com certeza vai agradecer isso aí. Bom? Acho que do lado de cá, eu acho que a gente também fica à disposição, tá? Para a gente até fazer uma roda de conversa, um bate-papo, para a gente ouvir também as necessidades dos corretores. A gente quer estar mais próximo, tá? Não adianta a gente, dentro do escritório, achar que a gente vai conseguir atender e conhecer as necessidades de quem está ali na ponta resolvendo o negócio no dia a dia. Discutir isso mesmo. Né? Aqui no CRES, nós temos auditório, com capacidade de 130 pessoas. Por exemplo, é interessante um dia debater, olha, qual a melhor linha de financiamento, qual a melhor garantia, melhor ir para o PCA, para o terra, fazer uns cálculos, como é que funciona. Olha, vocês entendem como é que funciona o sistema brasileiro de poupança e empréstimo? Em que faixa que está nisso aí? Qual o limite que a gente tem de financiamento? O que nós temos de saldo de FGTS hoje? Esse número está estável, está crescendo? Como é que funciona isso? Se o governo tomar uma decisão de congelar aqui, ou mudar as garantias, ou o depósito obrigatório, né, do banco, como é que funciona isso? A gente tem que profissionalizar todo mundo, né? E quando o corretor está atendendo lá o cliente, qual é a maior dificuldade do cliente? Como é que nós podemos, em parceria com os corretores, ajudar na solução da dificuldade do cliente? Porque isso vai trazer credibilidade para o corretor, vai trazer essa segurança, né? Vai trazer isso que a gente está dizendo dele ser aquela pessoa que é o conselheiro imobiliário. E o mercado e a sociedade toda agradece. Quanto mais seguro nós tivermos, para todos ficaria melhor. Daniela, eu quero te agradecer muito, viu, por você ter doado parte do seu dia, do seu tempo. Né? Tempo é dinheiro, dinheiro é vida. Vamos cuidar de ser com cuidado. Né? Você também, Fabiano, muito obrigado pela presença. Imagina. Eu gostaria de deixar você à disposição, para se você quiser acrescentar, se quiser deixar alguma mensagem para os nossos amigos aí. Eu tenho certeza que o Banco Brasil está de portas abertas e o nosso contato aqui é promissor. Muito obrigado mesmo, viu? A gente que agradece, foi um prazer estar aqui, conversar com você, conversar com vocês. A gente espera que a gente possa ter outras oportunidades, inclusive de estar ouvindo, tá? Estar ouvindo, para que a gente possa buscar outras soluções, outras funcionalidades que de repente a gente ainda não está conseguindo alcançar. Fica aqui a nossa, o nosso compromisso e a nossa disponibilidade. Sempre que vocês quiserem, a parceria é sempre muito bem-vinda. Bacana, muito obrigado. Você vê a coisa, desculpa, só esse fato de você estar aqui hoje, de dar algumas informações, algumas discussões, na TV Cresce, que é um canal de comunicação que nós estamos criando realmente para efeito de conhecimento, sabe, de conteúdo realmente para os corretores. Aqui é uma estrutura para conhecimento. Eu espero que os corretores, alguns dias, tenham tempo de assistir todos os nossos podcasts, nossas entrevistas, e te garanto que cada um ele vai tirar proveito de alguma coisa. Todos eles são importantes. É isso? Obrigado, Fabiano. Imagina, acho que foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
Acho que hoje em dia as pessoas a evolução dos negócios, ela se dá muito com o cliente dentro, o cliente no centro, a gente poder justamente enxergar as possibilidades que a gente possa mitigar algumas dores ou reduzir, tirar os atritos nos processos, né? Essa parceria com o Cresce vai nos possibilitar justamente nessa linha, a provocação que a Dani fez muito bem, para a gente poder tentar criar algo juntos. A cocriação hoje vai fazer com que nós tenhamos soluções que hoje, de repente, o mercado não pensou ainda, mas que a gente possa vir a entregar para o cliente final, para que realmente tenha um prazo muito mais curto ainda do que é hoje. A gente sabe das evoluções que estão vindo para o mercado, né? Registros eletrônicos a partir do ano que vem, de uma forma muito mais forte, ou seja, o mercado todo atuando nisso. Então, vai fazer com que o mercado cada vez mais necessite de tirar esses atritos que hoje ainda nós temos no processo. Então, não tem dúvida nenhuma que essa parceria com o Cresce vai nos possibilitar justamente fazermos esse desenvolvimento de algo novo, né? A gente espera realmente contar sempre com o apoio de vocês para isso. Nós ficamos muito felizes com isso. O Cresce está à sua disposição. Nós temos que trabalhar nesse fomento do mercado, sabe? Nessa qualificação, tudo isso é extremamente importante para todos. Gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos que de alguma forma nos acompanharam até aqui. E se puderem, curta lá os nossos canais, tá? Dê a sua opinião, as suas mensagens, nós estaremos dispostos, muito felizes com a participação de cada um. Obrigado a todos, obrigado Fabiano, obrigado Dani, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Boa tarde. Boa tarde, pessoal.